convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 8. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo de número 8. Senhor nosso Deus, ajuda-nos aqui a transmitir a Tua palavra aos Teus filhos, a cada um de nós, que possamos realmente estar no refúgio do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Como diz a Tua palavra, o Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Nós confiamos no Senhor. Ele não irá nos desamparar. Ele não desampara aquele que o busca. Ele não lança fora o que vem a Ele. Então, Senhor, nós nos entregamos plenamente em Tuas mãos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje pela manhã falamos e desejo avançar no que estamos falando, que nós necessitamos como igreja, e não somente nossa igreja, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, necessita voltar aos primórdios, à verdade do Evangelho. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo expulsa demônios. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo está entre nós e Ele se revela. Jesus Cristo voltará para todos nós e reinaremos com Ele pela eternidade. Pela eternidade. A igreja precisa retornar aos valores essenciais. Um mundo carente, um mundo necessitado, um mundo com fome, um mundo que chora, um mundo com sede, um mundo com fome necessita de alimento, um mundo com sede necessita ser saciado, receber água. Um mundo com tantas angústias, com tantas necessidades, necessita de solução. E então precisamos nos levantar como uma igreja poderosa, como uma igreja conquistadora. E quando eu digo isso, não é a obra da instituição, é a obra dos indivíduos, de todos nós. Você foi chamado a ser um herói da fé. Um herói da fé em sua casa, em sua família. Um herói da fé na sua moradia, para com seus vizinhos. Um herói da fé para com seus amigos, um herói da fé para com pessoas que você nunca conheceu. Deus quer te usar e Deus te usará. Eu não tenho dúvidas que Deus nos usará. A palavra do Senhor nos diz, tanto em Deuteronômio e é repetida em Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Essa promessa inicialmente foi feita em Deuteronômio, feita a Moisés, feita aos filhos de Israel. Essa promessa é reafirmada a Josué e aos filhos de Israel. Deus tem promessas para as nossas vidas. E Ele zela pela sua palavra para fazer cumprir. E nós precisamos, eu volto a dizer, nos tornar uma igreja cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. Para podermos realmente
exercer a autoridade que Deus deseja que cada um de nós venha a exercer. A conquista que necessitamos fazer neste mundo. Aonde você chega, deve chegar um diferencial para o lugar aonde você se encontra. Quando o Senhor disse a Abraão, sê tu uma bênção. Muitos querem ser abençoados. E o desejo de ser abençoado é um desejo correto. E que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Mas a bênção do Senhor cumpre um propósito. O Senhor nos abençoa para que, sendo abençoados, nos tornemos abençoadores. Não somente sejamos abençoados, mas há um degrau mais alto. O degrau de sermos, porque somos abençoados, abençoadores. E há um degrau ainda mais alto, porque somos tão abençoadores que já nos tornamos a própria bênção. Eu oro ao Senhor que Deus nos abençoe. Eu oro ao Senhor que Deus nos faça abençoadores. Eu oro ao Senhor que Deus nos torne a própria bênção. Quando você se torna a bênção, você não apenas é um abençoador, mas aonde você chega, porque você é a bênção chega. A bênção chega. Nós temos que ter uma ousadia em fé de crer tal coisa. Eu me lembro, em uma das crises na Argentina, a crise, não sei se você vai se lembrar, do Corralito, né, que aconteceu na Argentina. Eu e meu amigo, pastor Eduardo Fernandes, presidente das igrejas evangélicas Maranata, fomos juntos visitar nosso amigo comum, Hugo Weiss. Havia uma crise muito grande. Os restaurantes mal conseguiam se manter. Por quê? Porque a crise econômica era extremamente severa e pegou de surpresa a todos. E então, houve um restaurante que propôs ao Eduardo que eles queriam ofertar, e assim, eu e o Eduardo, juntamente com o Hugo, comeríamos ali todos os dias, e foi o que aconteceu. E nós entramos naquele restaurante, o restaurante vazio. E num dia, eu e Eduardo viramos um para o outro e dissemos, nós somos a bênção. E se nós estamos nesse restaurante, não importa a realidade que esteja vivendo essa nação, esse restaurante está abençoado porque nós estamos aqui dentro. No outro dia nós voltamos lá. Não havia lugar, nós não pudemos entrar. Nós não pudemos entrar. Fomos a outro restaurante que pertencia aos mesmos donos. Fomos ao outro restaurante. E dessa vez fomos à cozinha e eu conversei com o cozinheiro, aquele que fazia todos os pratos ali, o chefe. E eu conversei com ele e ele falou um pouco da sua vida e das coisas que ele estava passando, dos desafios que ele estava passando. Eu disse, eu vou orar por você. E então nós oramos por ele e Deus operou um milagre na vida daquele homem.
e os desafios de enfermidade que estavam acontecendo na casa dele desapareceram. Ele chegou em casa e as pessoas estavam curadas. Então ele pediu, ele disse: eu quero que eles voltem aqui, e eu quero fazer um prato especial para eles. Naquele dia nós não podemos pedir. Eu me lembro até mesmo de uns cogumelos recheados. Eu não sei se você já comeu isso. Uns cogumelos grandes assim, recheados com presunto, com queijo, com outras coisas assim. Eu nunca tinha comido aquilo. E eu confesso a você que é muito gostoso. É muito bom. E ali nós ficamos, e tudo, e o cozinheiro, nós chegamos no outro dia e agora o outro restaurante também cheio. E o mestre lá, o chefe lá, o cozinheiro, disse: pastor, ore para ser um pouco menos, que eu não estou aguentando, eu não estou dando conta do serviço. Eu não estou dando conta do serviço. Meus irmãos, eu quero dizer a você que a tua ambição não esteja meramente em ser abençoado. É claro, queremos ser abençoados. Que a tua ambição não esteja em ser apenas um abençoador. É muito maravilhoso ser um abençoador. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então é maravilhoso ser um abençoador. Mas eu quero que você coloque a sua ambição num alvo de você ser a bênção. De onde você chegar, meramente a tua presença transforme o ambiente, transforme a realidade, porque você é a bênção. Quando você entrar em um negócio, esse negócio está abençoado porque você está lá. Quando você chegar em uma casa, essa casa está abençoada porque você está nessa casa. Que você tenha esta convicção que você é a bênção. Que você é mais do que um abençoado. Que você é mais do que um abençoador. Aonde você estiver, a bênção do Senhor estará, porque você é a bênção. E nós, então, declaramos muito sobre esta conquista, sobre esta vitória, dizendo: onde pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Essa é uma promessa de conquista. O povo de Deus atravessaria para a terra que mana leite e mel, para conquistá-la. E Deus diz: aonde quer que pise a planta do seu pé, eu te darei. Deixa eu colocar isso num português bem claro. Aonde você chegar, será teu. Eu cheguei, agora é meu. Eu irei conquistar. Deus comigo. E veja, essa não é uma mensagem triunfalista, essa é uma mensagem realista, essa é uma mensagem de fé. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Será pelo Espírito do Senhor. E a nossa luta não é contra sangue, e a nossa luta não é contra carne, a nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. E que nós temos que entender o seguinte: eu cheguei, o diabo tem que sair. Eu cheguei, os demônios têm que partir. Eu cheguei, a bênção do Senhor chegou e as trevas têm que sair. Por quê? Se a luz entra, as trevas saem. Se a luz entra, as trevas saem. É muito perigoso que a igreja não esteja mais
encarando que ela tem uma guerra, e uma guerra espiritual, uma guerra que não é contra sangue nem contra carne, que nós temos que expulsar demônios. A Bíblia diz o que em meu nome expelirão demônios. Não se espante se demônios se manifestarem diante de você, na rua, em lugares inesperados, porque onde você chegar, o diabo ficará incomodado, porque Cristo vive em você. E a presença de Cristo incomoda as trevas. Foi o que o gadareno, ou os demônios no gadareno, disseram através do gadareno. Disseram: Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? Não tem nada com Cristo. Viestes perturbar-nos. Deixe-me dizer uma coisa: Jesus Cristo é o perturbador do perturbador. Ele vai perturbar o perturbador. O perturbador vai sair perturbado. Nós temos que ter esta ousadia em fé. Em fé. Por onde você passar, eu espero que você tenha a prática de fazer atividades físicas, que isso faz bem à saúde, de caminhar, ou andar de bicicleta, ou de nadar, seja o que for, faça uma atividade física. A prática dos exercícios físicos, para pouco é proveitoso, mas tem proveito. E quanto melhor eu cuidar desse templo que é do Espírito Santo, mais tempo eu terei para servir ao Senhor nesse templo do Espírito Santo. Então cuide bem desse templo. Mas se você caminha, não caminhe só. Caminhe pisando. Ou seja, e a outra maneira de caminhar, caminhe conquistando. Senhor, eu estou aqui caminhando. Pode parecer infantil o que eu digo, e é. Mas é uma fé como de criança. E se você não for como uma criança, você não entrará no reino dos céus. E o reino dos céus é tomado por esforço. E nós temos que nos esforçar para agir dessa maneira. Eu estou aqui caminhando. E aonde os meus pés estão pisando, Senhor, isso é terra que te pertence. Isso é terra que nos pertence. Isso é terra que Deus nos prometeu. Oh, Senhor, eu estou caminhando. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Se você anda de bicicleta, como alguns aqui andam, e percorrem muito mais caminho, olha, de vez em quando, com todo cuidado para que você não tropece, para que você não caia, de vez em quando, levante a sua mão e comece a abençoar. E comece a abençoar. Essas vidas serão todas do Senhor Jesus. Essas vidas serão... Se você passa pela Lagoa Rodrigo de Freitas, levante a sua mão e diga: vai ser tudo do Senhor. Tudo do Senhor. Senhor, manda, que o diabo não retém as almas. Elas são tuas. O Senhor morreu no Calvário, o Senhor morreu por cada uma delas. Por onde você passar, se você está nadando, abençoe nossa cidade, abençoe o nosso estado. Se nada em um clube, abençoe o clube. Diga: Senhor, esse clube vai ser todo do Senhor Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não pedimos essas coisas. Não tendes porque não pedis. E muitas vezes nós não pedimos porque somos tímidos. Deixe-me dizer, um dos segredos da igreja na Coreia, é que aquele povo que antes era tão pobre, das igrejas, que ia para as igrejas com suas bicicletas, aquele povo começou a abençoar toda a cidade por onde eles passavam. E daqui a pouco Deus não só abençoou a cidade, não só libertou as vidas, como abençoou o próprio povo. Eu tenho um amigo que ele foi numa região muito carente. Hoje eles dizem que a igreja dele é a igreja dos ricos. Mas ele chegou lá em uma igreja bem
bem pobrezinha. Você sabe, ele teve que instalar banheiros com chuveiros na igreja. Sabe para quê? Para ensinar o povo que ia à igreja a tomar banho. Você tem ideia do que é isso? E o povo que chegava a pé começou a chegar de bicicleta. E o povo que chegava de bicicleta começou a chegar motorizado. E Deus começou a mudar a realidade de todo o povo, porque o Evangelho chega nas vidas para mudar as vidas. O Evangelho chega na vida para abençoar as vidas. E veja bem, Deus tem uma bênção para o seu povo. Deus tem uma bênção para fluir através deste ministério, para fluir através da tua vida. E você tem que ser a bênção. Sim, pastor, todo lugar que pisar a planta do nosso pé, Deus nos tem dado. Eu irei fazer isso, mas há algo mais do que pisar. Há algo mais do que caminhar. Veja, Salmo 8, versículo de número 5 e versículo de número 6, especialmente o versículo de número 6. Fizeste-o a saber do homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso é muito importante que entendamos, porque não importa o quanto Deus te abençoe, o quanto Deus te engrandeça, o quanto Deus te exalte, lembre-se de quem você é. E quem você é menor do que Deus. E quem é Deus é maior do que você. Isso não mudará nunca. E, portanto, tenhamos o temor do Senhor em nosso coração, que é o princípio de toda a sabedoria. Agora, o versículo 6. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sob os seus pés, tudo lhe puseste. Não somente pisar, mas é entender que não apenas onde, mas também tudo. Nós normalmente estamos pensando apenas no lugar. Deus está dizendo, não, lugar só, não. Tudo. Tudo. Tudo debaixo dos seus pés. As coisas que estão debaixo dos nossos pés estão debaixo do nosso controle, debaixo de nossa autoridade. Mas o grande perigo é quando elas sobem para onde não deveriam estar. Quando elas sobem para a nossa cabeça ou sobem para o nosso coração. Quando as coisas sobem aonde não deveriam estar sob os nossos pés. O que, pastor? Tudo. Todas as coisas. Eu não estou falando de gente, eu estou falando de coisas. Sabe, quando Deus criou, é interessante como Deus chama a sua criação. Tudo que Deus criou, Deus chama de coisas, com exceção de uma criação, o homem. Ele chama de pessoa. Todas as coisas, não importam o que sejam, não passam disto, coisas. O homem não. Fizeste-o, no entanto, ele é feito distinto. E deve ser tratado distinto. Quando Jesus curou aquele homem, aquele cego, que é a única ministração que há de Jesus ministrando 2 vezes, ele pergunta ao cego:
como vês? E o cego diz: vejo os homens, e eles são como árvores que caminham. Jesus diz: ministrem de novo. Eles vão lá, lavam de novo os olhos do cego e dizia: agora, vejo perfeitamente. O que é ver perfeitamente? É ver os homens como homens. É não ver os homens como árvores. Você não pode ver os homens como coisas. Você tem que ver os homens como homens. E Deus há de nos dar uma visão perfeita. Uma visão perfeita. Nós não podemos encarar os homens como coisas. Homens não são coisas. Homens são pessoas e devem ser tratados como pessoas. E nós devemos ter a visão correta a respeito da humanidade, a respeito das pessoas e dar o valor correto às pessoas. Mas quando as coisas que deveriam estar sob, não sobre, mas sob, ou seja, debaixo, nossos pés sobre, mas as coisas sob os nossos pés. Nós não podemos permitir que isso suba a nossa cabeça ou suba o nosso coração. E como as coisas sobem a cabeça? Sobem a cabeça pelos cuidados, sobem a cabeça pelas preocupações, os cuidados e as preocupações, e é dessa forma que se sobe a cabeça. E quando as coisas sobem a cabeça, elas nos dominam em vez de nós a dominarmos. Então nós devemos tomar muito, mas muito cuidado para que os cuidados desse mundo, para que as preocupações dessa vida, os espinhos, não sufoquem a palavra de Deus. Mas e quando elas sobem ao coração? Elas sobem ao coração pelos sentimentos, pelas emoções, por coisas como inveja, por coisas como cobiça, por coisas como ambição. Onde está o teu coração? Aonde estiver o teu tesouro, aquilo que você valoriza, ali estará o teu coração. Se nós estamos deixando o nosso coração ser dominado pela inveja, pela ambição, pela cobiça. Quantas pessoas estão sendo dominadas por esses sentimentos tão destrutivos, tão nocivos, tão venenosos? Nós não podemos permitir que as coisas saiam do seu devido lugar. E o devido lugar das coisas são sob e não sobre. Não sobre o nosso coração, não sobre a nossa cabeça. Veja bem, quando essas coisas estão sobre a nossa cabeça, as preocupações, os cuidados, a ansiedade, é isso que toma conta. E quantas pessoas chegam a sentir fisicamente um peso? Um peso. Por quê? Porque as coisas estão fora do seu devido lugar. Quando disse o Senhor ao rei Ezequias, disse o Senhor a ele: põe em ordem a tua casa, põe as coisas no seu lugar. Hoje nós temos que aprender a botar as coisas no seu devido lugar. E eu te desafiaria, eu estou hoje para dizer umas coisas um pouco loucas aqui. Entre na sua casa e diga as coisas para o seu lugar. Para o seu lugar. As coisas vão te perguntar: e onde é o meu lugar? Debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés.
Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo isso, e não só estamos fazendo isso, estamos colocando isso sobre outras pessoas, sobre filhos, sobre amigos, sobre parentes. Aquilo que nós deveríamos pavimentar o caminho deles, para que eles caminhassem, para que tudo isso estivesse debaixo dos seus pés, nós estamos colocando como um fardo nas suas costas. Não faça isso. Não faça isso. Valorize a pessoa. Valorize a pessoa. Valorize a pessoa, eu volto a dizer. E ponha as coisas no seu devido lugar. Sabe, dinheiro é coisa. Bens são coisas. Valorize a pessoa. Valorize a sua família, valorize as pessoas, valorize o seu cônjuge, valorize os seus filhos, valorizem os seus parentes, valorizem os seus amigos, valorize o seu irmão em Cristo, valorize as pessoas. Não valorize o que a pessoa pode fazer por você, o que ela pode te dar, valorize quem ela é. Não dê valor às coisas. A Bíblia diz algo muito interessante. Diz que na glória nós receberemos coroas de ouro. E nós receberemos e andaremos em ruas como de ouro. Então, quando se fala ruas de ouro, mar de cristal, cantamos, falamos. É interessante que as coroas estão na cabeça, mas o que nós vemos até mesmo dos 24 anciãos, que eles tiram as coroas da sua cabeça e depositam aos pés de Cristo. Porque eu vou dizer, há um lugar mais digno do que nossa cabeça, são os pés de Cristo. Os pés de Cristo merecem mais as coroas do que as nossas cabeças. E é essa atitude que nós devemos ter em adoração, glorificando ao Senhor. Mas é interessante que em lugar nenhum se tira as ruas de ouro. Você continua caminhando nas ruas de ouro. Tem gente que quer ser gari nas ruas de ouro. Porque, teoricamente, o pó das ruas é ouro. Deve ser um negócio muito bom ser o gari das ruas de ouro. Mas isso é uma brincadeira, obviamente. Tudo isso são símbolos daquilo que há de vir. Mas nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar. E o lugar correto das coisas é debaixo dos nossos pés. Porque foi para isso que Deus destinou, não uma ou outra, todas. Aqui diz, tudo. Definição teológica de tudo. Dizia meu pastor, tudo é, teologicamente, tudo. Você não precisa complicar isso. É exatamente tudo. Eu creio que Deus fará milagres aqui extraordinários. A Bíblia nos fala, senta à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés. Você dominará, você vencerá. Eu não estou falando que nós temos que pisar em ninguém, humilhar a qualquer pessoa que seja. Se existe uma coisa que o cristianismo me ensina, é a ética cristã, e que eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar aquele que não crê como eu creio. Eu tenho que respeitar aquele que se opõe a mim. Eu tenho que respeitar a todos. Sabe,
Deixe-me dizer uma coisa, nós estamos nesse mundo para afetar essa terra, para afetar esse mundo, e nós afetaremos essa terra, nós afetaremos esse mundo, nós transformaremos essa terra. Ah, mas, pastor, as coisas não vão de mal a pior? Vão. Agora, eu não vou me render simplesmente porque as coisas vão de mal a pior. Nós somos como Paulo, nós lutamos, sabendo que o barco poderá até mesmo se desfazer a qualquer instante, mas nós continuamos, porque nenhum sequer perecerá. Nenhum sequer perecerá. Há muita gente que diz, bem, de que adianta? A gente que está simplesmente entregando as pontas, a gente que está como aqueles no barco, desistiram, porque a Bíblia diz, foi-se toda e qualquer esperança de salvação. Paulo se levanta, começa a pregar, e o que devolve a todos eles? Não esperança, convicção de salvação. Ele disse, ninguém vai se perder, exceto a carga. Só, veja bem, só as coisas ponha as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. A carga se perderá, o navio se perderá, mas ninguém se perderá. E como eu já disse, eu repito aqui, havia um grupo que era o grupo mais suscetível à morte naquela tempestade. Eram as pessoas que não sabiam nadar. Mas para os que não sabiam nadar, Paulo disse, agarre-se numa tábua. Deus sempre providenciará a você uma tábua de salvação. Então Deus vai nos abençoar, não importa a tempestade que seja. Sim, as coisas vão de mal a pior, esse mundo vai de maldade em maldade, vai se degenerar, vai isso, vai aquilo, é o caminho. Alguns dizem, aí está sendo preparado o caminho do anticristo. Olha, os que estão trabalhando para que o anticristo venha, estão trabalhando para que o anticristo venha. Que trabalhem. O meu trabalho não é para que o anticristo venha. O meu trabalho é para que o verdadeiro Cristo volte. O que eu tenho que trabalhar é para a volta de Cristo. Não me preocupo. Por que não me preocupo? Porque me ocupo. Sabe, tem gente que está muito preocupada porque não está ocupada. Quando você está ocupado, tem vezes que uma pessoa está tão ocupada, que ela não tem tempo para se preocupar. Ela não tem tempo. Eu gosto da postura de Churchill, o Bulldog. Churchill tinha um apelido Bulldog. Alguns dizem que era por causa das suas bochechas, mas na realidade não era isso. É porque Churchill tinha a fama de quando ele mordia, ele não largava. Determinado. Quando a Inglaterra sofreu o ataque que antes a Polônia sofrera, o ataque que antes a França sofrera e sucumbira diante da força nazista daquela época, a Inglaterra agora, em suas costas, é atacada. E Churchill se levanta e diz, eu fui feito para isto. Eu fui feito para isto. Sabe que quando Londres era bombardeada, Churchill tinha um costume, isso está em algumas narrativas históricas, as pessoas iam arrancar Churchill de onde ele estava, porque o primeiro-ministro diz, eu não arredarei pé. E você não sabe o que é um inglês dizer que não arreda pé. Quem conhece um pouco de cultura inglesa sabe do que eu estou querendo dizer. Churchill subia no telhado
telhado do quartel-general e de peito aberto encarava o bombardeio. As pessoas estavam no metrô, as pessoas estavam, claro, protegidas, deviam estar lá. Churchill fazia isso, porque ele dizia, eu não recuarei. Que eu quero dizer uma coisa, o diabo está bombardeando em nossos dias. Seja um Churchill, se levante e diga, eu não recuarei. Se alguém vai recuar, é Satanás. Eu avançarei contra ele. Resistir ao diabo, firmes na fé, e o diabo fugirá de vós. Ele fugirá. O diabo respeita a autoridade de fé. Ele não gosta. Mas ele é obrigado a sujeitar. O diabo não se sujeita porque você é forte. O diabo não se sujeita porque você tem posses. O diabo não se sujeita por causa da sua cultura. O diabo não te sujeita por causa do teu carisma. O diabo não se sujeita por nada que somos ou que tenhamos. O diabo se sujeita porque Cristo está em nós. Ele se sujeita. Porque Cristo triunfou sobre todo principado e potestade, expondo-lhes ao vexame. Aonde ele triunfou? Na cruz do Calvário. E quando o inimigo vier te afrontar, vire o rosto do adversário e diz, olhe a cruz. Olhe a cruz. Olhe a cruz e chore. Olhe a cruz e passe vexame. Porque você está derrotado, você está vencido. E eu, e vocês, e nós, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ponha as coisas no seu devido lugar. Não deixe que sentimentos, que paixões venham trazer as coisas e colocar as coisas sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa cabeça, que as coisas estejam sob os nossos pés. Que nós estejamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas ponha as coisas de uma vez por todas no seu devido lugar. Não é apenas sobre todo lugar, mas sobre tudo que há em todo lugar. Deus te dará domínio, Deus te dará autoridade. Entre na sua casa de uma forma diferente. Eu não estou pedindo que você entre sapateando em tua casa. Também não sou contra. Se quiser fazer, não sou contra. Mas que você entre na sua casa hoje, caminhando e dizendo, debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus pés. Quantas coisas você tem carregado no seu coração? Quantas coisas você tem carregado na sua cabeça? Quantas coisas você tem estado sentindo o peso nos seus ombros? Quantas coisas estão sobre, que deveriam estar sob? Há uma grande diferença entre sobre e sob. Quem tem que estar sobre é você. Quem tem que estar sob são todas as coisas. E então nós mudaremos a nossa vida, então nós mudaremos o nosso viver, então nós venceremos as nossas aflições, as nossas angústias. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Pastor, como eu faço isto? Porque é tão lindo ouvir isto. Eu quero isto, mas como eu faço? Põe em ordem. Sabe como você faz? Você pega uma coisa. Você pega uma coisa e diz, essa coisa está fora do lugar, eu vou botar no lugar. Eu não sei se você já entrou no ambiente todo desordenado, todo bagunçado. Um quarto de adolescente.
Quartos de adolescentes são lugares muito interessantes. Adolescente não levanta, explode da cama. Eles explodem da cama. Por quê? Porque você vê, a colcha vai parar, às vezes, até no ventilador. Claro que eu estou exagerando, mas eu não duvidaria nada. Meu pastor dizia que ele tinha inventado o armário perfeito para os adolescentes. Fazer um armário embutido no chão. Ele disse, eu vou ganhar uma fortuna fazendo isso. Um armário embutido no chão. Apenas pega tudo, joga para dentro do armário e fecha. Como é que nós vamos organizar tudo? Nós pegamos coisa por coisa. E começamos a colocá-la no seu lugar. Isso me causava ansiedade. Nunca mais me causará ansiedade para debaixo dos meus pés. Isso me causava preocupação. Nunca mais vai me causar preocupação para debaixo dos meus pés. Isso eu invejava. Nunca mais eu invejarei para debaixo dos meus pés. Isso eu cobiçava. Nunca mais eu cobiçarei para debaixo dos meus pés. Vou vencer cada paixão, vou vencer cada coisa, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Cada coisa no seu devido lugar. Põe em ordem. Ordena. É interessante que essa palavra é dita a um rei. E um rei reina por decretos. Sabe, nós deveríamos começar a decretar um pouco mais na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nome esse que está acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós deveríamos começar a colocar coisa por coisa, dizendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui você foi um espinho na minha cabeça. Jesus usou a coroa de espinhos para que você usasse uma coroa de glória. Não fique usando espinhos na sua cabeça. Não fique se ferindo, se arranhando, sofrendo. Os cuidados, ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma que há nesta vida. Ele disse, crede no Pai, crede também em mim. Ele disse para aquelas irmãs tão aflitas, as irmãs de Lázaro, ele disse, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. George Miller, esse alemão extraordinário, apóstolo da fé, que sustentou 2.300 crianças, que jamais lhe faltou a qualquer uma delas, sem atraso, uma refeição sequer, que vestiu, que cuidou, tudo por meio de um elemento maravilhoso, orando. Nunca fez uma campanha, nunca pediu nada a homem nenhum. Pediu tudo a Deus e Deus lhe deu. E até hoje o orfanato de George Miller está de pé. Está de pé. Na Segunda Guerra Mundial, uma bomba caiu do lado do orfanato de George Miller. Nem um órfão foi ferido. Nada da estrutura foi prejudicada, exceto algumas janelas que se quebraram. Meu irmão, uma bomba explodir do teu lado e só algumas janelas serem quebradas, isso é um milagre. Esse é um milagre.
George Miller lhe perguntaram uma vez, mas qual o segredo de tamanha fé? Ele disse, eu decidi, desde o dia que eu decidi ler essa palavra e meditar nessa palavra constantemente, todos os dias, a minha fé foi crescendo e se fortalecendo, crescendo e fortalecendo, crescendo e fortalecendo. Leia a palavra de Deus, ela vai te alimentar. E milagres extraordinários vão acontecer. Ponha as coisas no seu devido lugar. Eu sei que muitas pessoas estão com muitas coisas, estão com muitas aflições. Nesse mundo, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, é interessante que Jesus Cristo fala de nossas aflições e não fala de vencer simplesmente algo ou alguma coisa, fala de vencer um mundo inteiro. Jesus não te promete a vitória só sobre as suas aflições. Jesus te promete a vitória sobre o mundo inteiro. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Ponha as coisas no seu devido lugar. Sob os seus pés. Tire as coisas de sobre a sua vida, que faz peso, que te cansa. Eu louvarei ao Senhor, eu engrandecerei ao Senhor, eu irei me regozijar no Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé e que Ele é fiel e justo para dar galardão. Mas você e eu temos que começar a decretar, pôr as coisas no seu devido lugar. Comece com as coisas da sua vida. Comece a colocá-las debaixo dos seus pés. Como eu farei isso, pastor? Comece orando. Comece orando. Senhor, aqui estou. Aqui está essa minha pendência, aqui está esse meu problema, aqui está essa minha perturbação. Porque há pendências, há problemas, há perturbações. Aqui está minha ambição. Aqui está a minha cobiça. Uma das coisas que nós deveríamos aprender a fazer diante do Senhor é confessar os nossos pecados. Aqui está a minha inveja. Eu invejo o Senhor. Quero tirar isso e colocar debaixo dos meus pés. Eu sairei desta oração vitorioso. Vencedor. Aqui está, Senhor, o meu cuidado. Aqui está a minha aflição, Jesus. Senhor, eu não tenho forças, ajuda-me. E então você pegará, Jesus mesmo te conduzirá, e você pegará aquilo que antes te angustiava, te afligia, te perturbava, e não mais você terá autoridade sobre todas essas coisas. Tudo colocaste, tudo. Pastor, o que eu tenho que fazer? Coloque tudo. Tudo, tudo debaixo dos seus pés. Eu termino essa palavra dizendo o que eu repeti diversas vezes. Ponha as coisas no seu devido lugar. E o seu devido lugar é sob e não sobre. Amém? No nome de Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, encha-nos com Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós o Teu poder. Faz-nos falar em línguas. Faz-nos profetizar.
Dá-nos visões, dá-nos revelações, dá-nos experiências contigo, nos cultos, nos nossos devocionais. Eu te peço que, por cada um de nós, que o Senhor nos capacite para que coloquemos todas as coisas no seu devido lugar. No seu devido lugar. No nome de Jesus Cristo. Ele faz a ferida. Ele ata a ferida. Ele nos cura. No nome de Jesus Cristo nós oramos agora. No nome de Jesus Cristo nós abençoamos agora cada vida. No nome de Jesus Cristo nós sentimos agora, Senhor, eu sinto agora que pessoas estão colocando em ordem toda a sua casa, toda a sua vida, todos os seus negócios, todo o seu viver, dando valor a pessoas, dando valor àquilo que Cristo dá valor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Fiquemos de pé, por favor.